Professor Luiz, você é muçulmano e eu começo com a pergunta quanto de preconceito você recebe pelo fato de ser muçulmano? Olha, o preconceito, ele é uma constante se a gente pensa na sociedade como um todo, né? A sociedade não tem tanto conhecimento sobre os muçulmanos, sobre a religião dos muçulmanos, então em termos de contexto a gente acaba sentindo preconceito. A minha relação com preconceito, minha relação pessoal é tranquila, porque eu lido bem com isso, parto do princípio de que as pessoas não são maldosas. Sim. E quando são preconceitos... Ignorantes são ignorantes, ignorância. Não no sentido de que a pessoa está mal intencionada ou está, né, com uma certa maldade com relação ao que eu acredito. Após, nesse primeiro contato, se eu perceber que realmente a pessoa tem algum certo problema pessoal comigo, aí a gente tenta conversar de uma outra forma, entender o porquê disso. Mas a minha relação com preconceito é tranquila no todo. Mas às vezes atrapalha, né? Atrapalha coisas que, por exemplo, para um muçulmano é essencial. Sei lá, estou no trabalho, numa escola e eu quero rezar. E a escola não entende que eu preciso rezar num determinado horário, por exemplo. Quais são os seus horários de reza? Eu tenho 5 horários de reza. Às 5h30 da manhã. Puta, mas não quero ser. Já não dá. Não. É complicado. Não. Os caras preferem cortar o pedaço do prepúcio pra ser judeu pra não acordar às 5h30 da manhã. Porra. Corta o prepúcio é tarde, né? Pois é. 5h30. Na verdade depende, porque Aí já começa. É o muçulmano brasileiro. Não. Sem brasilidade nesse sentido, sem o jeitinho brasileiro. Nesse caso não tem. Mas depende por quê? Porque o calendário islâmico religioso, né, é o calendário lunar. Então as horas são definidas pela lua também. Então no Brasil, por exemplo, de acordo com o calendário islâmico, não é 5h30 da manhã, é às 4h30. Então você vira no pagode. Saideira da balada. Não, pessoal, eu vou ficar aqui mais tarde porque eu vou rezar. É muito bom essa desculpa. Nessa época do ano tenho rezado mais cedo, né? Por exemplo, eu estive na Turquia recentemente, a oração da manhã lá estava sendo às 7h. Então vai variando. Sim. Mas, enfim, o primeiro horário é de manhã, cedo, antes do sol nascer. Né? Então a gente define pela lua e pelo sol. Depois, ao meio-dia, quando o sol está a pino. Tá. Né? Segunda oração do dia. Terceira, quando o sol está no meio do céu. Na oração do meio da tarde. Tá, que é umas 4... Umas 3h30, 4 horas. Depois, no pôr do sol, antes de escurecer totalmente. E depois a oração da noite. São 5 orações diárias. Tipo remédio. Cada 3...